que hoje estão aqui para apresentar esse produto para nós avaliarmos. Isso já, as outras oficinas dos outros 28 municípios já aconteceram praticamente no final do ano passado e bem no início deste ano. Aí nós tivemos uma suspensão do contrato temporária por conta da pandemia, né? As equipes das empresas foram contaminadas pelo coronavírus e a gente foi obrigado a fazer uma suspensão temporária do contrato. E estamos agora aqui retomando os trabalhos. Para nós finalizarmos essa parte do diagnóstico, faltam apenas 2 municípios para que sejam realizadas as oficinas e o diagnóstico esteja adequado para nós partirmos para as audiências públicas. Aproveitando, Eleusa, outro município que a gente não está conseguindo realizar essa oficina para a gente dar andamento no processo é Mairinque. Se você tiver algum contato, sim, alguém que possa nos auxiliar nesse sentido, por quê? E não é por descaso, vamos dizer assim. Eles estão sofrendo aquela intervenção lá do Lei de Responsabilidade Fiscal, eles estão sem nenhuma equipe comissionada, a maioria dos secretários foram exonerados, então a gente perdeu todos os contatos e os indicados dentro dos projetos, não só da revisão do plano de saneamento, como nos outros também. Então, assim, eu acho que nós que somos meio vizinhos ali, vamos ter que nos cotizar e fazer as coisas acontecerem para Mairinque, né? Mesmo porque a gente só pode avançar nesse processo a partir do momento que a gente fechar a parte de diagnóstico. Então, eu vou passar a palavra para não tomar mais tempo para os técnicos das empresas. Oi, Lucélia, deixa eu falar um oi, agora que eu estou te vendo. Para que eles apresentem, estejam à vontade para fazer os apontamentos que vocês julgarem necessários. Este é o momento para que a gente parta para a próxima etapa com um produto adequado que responda realmente à realidade do que acontece nos municípios, tá? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, né? E bom trabalho. Maria Otília, só uma pergunta. Só está faltando uma Mairinque para fazer esse evento de oficina. De oficina, de avaliação do diagnóstico. Tá certo. Eu vou falar com o doutor. Tá bom? Vamos ver se a gente se junta esforços aí para a gente fazer isso acontecer. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até daqui a pouco. Obrigada, Otília. Gostaria de saudar todos os presentes. Sejam bem-vindos à primeira oficina pública do Plano Municipal de Saneamento Básico de Votorantim. Meu nome é Emily, eu faço parte da equipe da Cobrapibir e eu vou ser a facilitadora dessa oficina, que a gente espera que seja bastante participativa e que todos possam contribuir com a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Nós gostaríamos de informar que essa oficina ela está sendo gravada para que a gente possa depois disponibilizar esse conteúdo no canal dos planos municipais do Cerizo, que existe no YouTube, para que outras pessoas que não puderem participar possam acessar esse conteúdo depois. E aí fica o convite também para que vocês possam conhecer esse canal disponível no YouTube. Antes da gente iniciar, eu gostaria de apresentar algumas ferramentas básicas aqui que vão facilitar a nossa comunicação ao longo dessa oficina. Então, eu vou pedir para colocar isso. Bom, então, primeiro, a gente tem... Vou pedir para poder passar isso. A gente tem esse balãozinho, que é o nosso chat. Então, se você tiver pelo computador ou pelo celular, você pode clicar nele e a gente vai pedir para que você já escreva seu nome. Se você está representando alguma instituição também, registre aqui no chat com a gente. Se for possível, colocar algum endereço de e-mail e telefone para que a gente possa colocar vocês na nossa planilha de contatos, para que depois a gente possa manter vocês informados dos próximos eventos. A gente também pede para que vocês registrem participação aqui no chat. Durante toda a oficina também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta escrevendo no chat, vocês podem colocar aí que nos momentos oportunos a gente vai ler cada uma delas e esclarecer aqui durante as atividades. Um outro ícone que a gente tem aqui nessa plataforma
é essa mãozinha levantada que a gente vai usar muito aqui para quando vocês se sentirem à vontade de contribuir e quiser fazer alguma pergunta. Então, se você quiser fazer alguma pergunta e não quiser se manifestar no chat, você pode clicar nesse ícone de levantar a mão para que a gente possa interromper e passar a palavra para você. Um próximo ícone é o de câmera, então a gente pede aí para quem se sentir à vontade, né, para que mantenha a câmera ligada. E um outro ícone é o ícone de microfone. Então, enquanto os técnicos estiverem apresentando, a gente pede para que todos mantenham o microfone desligado para que não haja interferência. E aí, na hora que você for se manifestar, que for convidado a se manifestar, você habilite aí para poder se comunicar conosco. Bom, eu gostaria agora, então, de convidar a Raíssa para poder fazer uma fala inicial para a gente dessa oficina. Obrigada, Emily. Bom, boa tarde a todos e a todas aí. Eu vou ser bem breve na minha fala, assim, a Otília já introduziu muito bem aqui, né, os planos de saneamento. Eu estou na coordenação desses 29 planos de saneamento, né, do consórcio Cobrap-MIC. A gente já avançou no diagnóstico dos demais municípios, faltando aí Votorantim e Mairinque, nessa retomada do consórcio, né, das atividades do consórcio que a gente teve agora em abril. Vou adiantando também que a gente já elaborou uma parte do prognóstico, né? A gente está nesse processo ainda de elaboração, mandar para os grupos técnicos avaliarem, mas a gente só pode prosseguir, como a Otília falou, depois que a gente finalizar os diagnósticos. Então, a gente está finalizando essa etapa, depois a gente vai para a etapa de prognóstico, e aí depois, né, lá para outubro, novembro, a gente pretende apresentar o plano final aí em cada um dos 29 municípios. E aí eu queria contar com a participação de vocês nessa oficina, né? É uma oficina que tem um caráter formal, porque a gente vai apresentar dados, vai apresentar informações, mas, ao mesmo tempo, a gente queria dar liberdade para vocês fazerem ajustes, fazerem correções se vocês achem necessárias. Não é o final ainda, então a gente quer que você discutir isso com vocês. A gente já enviou uma primeira versão para os prestadores de serviço, para a prefeitura, então algumas contribuições a gente ainda vai adequar depois do envio dessas contribuições pelos agentes envolvidos aí, pelos stakeholders principais. Mas aí que vocês ficassem bem à vontade, porque esse diagnóstico vai realmente, né, balizar o que a gente vai propor de ação, o que a gente vai propor de prognóstico. Então, vocês fiquem à vontade para fazer considerações, né? A gente vai ter um momento aí para todo mundo se manifestar. E aí, como a gente sabe que os documentos são muito extensos, a gente faz essa apresentação como uma síntese das principais informações, mas lembrando que o documento também vai ficar, já foi disponibilizado, né, na verdade, para vocês, e depois das contribuições vindas dessa disponibilização do documento e da oficina, a gente parte para uma versão final e aí depois parte para o próximo produto. Bom, acho que é isso, né? Eu fico à disposição aí, vou acompanhar a oficina junto com os demais técnicos do consórcio que vão apresentar. E boa tarde a todos, boa oficina para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Raíssa. E gostaria de convidar agora o senhor Carlos Mineiro para fazer uma apresentação. Boa tarde a todos. Sou Carlos Mineiro, secretário de Meio Ambiente de Votorantim, né? E a gente está aqui ansioso para ver essa oficina, para participar, para dar nossa colaboração, porque a gente está aí na atualização do plano de saneamento e tem sido cobrado já há tempo que a gente precisa finalizar o nosso plano, né? Então, é um momento aí que a gente tem aguardado bastante, né? E a gente conta com isso para que a gente possa prosseguir aí nos ritmos necessários para poder estar atualizando e concluindo os trabalhos. Obrigada, Carlos. Eu vou pedir para quem não se apresentou, gente, para se apresentar aqui no chat, para a gente poder registrar quem está participando com a gente na oficina, seu nome, se você representar alguma instituição. Bom, então, como que vai funcionar a metodologia da oficina? Então, os técnicos, eles vão apresentar para a gente uma síntese dos dados que foram coletados, e aí, entre a apresentação de cada um dos eixos, a gente vai fazer uma pausa para que vocês possam aí corrigir informações, complementar ou tirar dúvidas. Então, a gente pede para que, né, todo mundo possa aí, se tiver alguma dúvida durante a apresentação, anotar essa dúvida para que nesses momentos oportunos a gente possa, então, debater e conversar. Então, a gente vai ter a apresentação dos 4 eixos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana, e entre o intervalo de cada um deles a gente vai ter, então, essas pausas para que vocês possam aí
comentar, contribuir, complementar dados e adicionar informações. Então, para a gente poder iniciar, eu gostaria de convidar a Isabela para fazer uma breve contextualização para a gente, em que etapa a gente está no plano, e na sequência o Rodrigo vai iniciar, então, para a gente a apresentação do eixo de abastecimento de água. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabela. Eu vou apresentar aqui para a gente, né, uma contextualização do plano. Então, é isso, né? A revisão dos planos municipais de saneamento básico de 29 municípios da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, DES. E a oficina aqui hoje é sobre o diagnóstico técnico participativo. Alguns dados gerais aí da contratação, né? A gente tem a contratante, que é o Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, Cerizo. A contratada é o consórcio Cobrapmir. A assinatura do contrato foi feita em 31 de julho de 2020, a assinatura da ordem de serviço em 13 de agosto de 2020, a assinatura do primeiro termo aditivo em 13 de maio de 2021, a partir de então, o prazo de execução de 25 meses, né? O valor global do contrato após o aditivo foi R$ 2.108.909,01. Então, o contrato ele engloba a revisão dos planos de saneamento básico de 29 municípios, integrantes da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 10. Votorantim está totalmente inserido nessa unidade de gerenciamento, com sua sede municipal dentro da bacia. Aqui nós temos as etapas, né, de revisão desse plano municipal. A primeira etapa, então, foi o planejamento do processo de revisão. A segunda etapa, o plano de comunicação e mobilização social. A terceira etapa, que é aqui, que a gente está, né, de diagnóstico técnico participativo, que equivale ao produto 3. Depois nós seguimos para a etapa de prognósticos, que contempla planos e ações. Depois a versão preliminar das revisões dos PMSB e a versão final. Uma breve apresentação, então. O Plano Municipal de Saneamento Básico ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos e execução de serviços e obras e base para a elaboração de planos de investimento para o setor de saneamento. Ele definirá, então, critérios, parâmetros, metas e ações. E o diagnóstico, né, que é a etapa que a gente está, o diagnóstico técnico participativo, ele tem como objetivo a caracterização geral do município e dos eixos do saneamento básico, que são abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, essa fase que a gente está se propõe a estudar a situação atual do município, sem ainda propor as ações. Essa vem na próxima etapa de prognóstico. E a oficina busca confirmar as informações coletadas em campo e os dados secundários e também receber contribuições de vocês aí. Pode passar. Oi? Voltei? Tudo certo? Ouvindo, eu acho que caiu aqui. Aqui não caiu, pode continuar. Tá, joia. Aqui a gente tem, então, a diferença, né, entre plano e projeto. Então, o plano, ele é o planejamento mais a longo prazo, ele propõe ações e soluções coletivas, enquanto o projeto, ele é executivo, de curto ou médio prazo, a fim de executar as ações e soluções pontuais, né? Então, esse plano, ele propõe metas a serem alcançadas nos próximos 20 anos, aí que contempla 2022 a 2041. Algumas informações aí sobre a legislação, né? É importante citar a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi definida, né, pelas leis federais 11.445 de 2007 e a lei número 14.026 de 2020, que atualiza essa anterior, e ela define o saneamento básico naqueles 4 eixos que eu disse anteriormente: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. E aí é importante destacar também, né, para os resíduos sólidos, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi definida pela Lei 12.305 de 2010. Então, segundo a lei, né, 11.445 e 14.026, os municípios devem elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico.
É importante falar aqui também do Plano de Saneamento Brasil Rural, né, que foi desenvolvido em parceria com várias instituições e entes do setor de saneamento e gerenciado aí pela FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, e definido pela Portaria 3.174 de 2019, né, que o criou esse programa. E aí a gente cita aqui, né, que segundo a Lei Federal número 14.026, os planos municipais eles devem ser revisados, né, em um prazo não superior a 10 anos. Falando um pouco do saneamento básico, né, o que o saneamento básico contempla? Ele contempla a primeira etapa que está apresentada aí, tratamento de água, depois o abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo, a drenagem urbana, tratamento de esgoto, bem como a participação social, que também é muito importante. Uma contextualização geral aí do município, né? A área territorial estimada pelo IBGE de 2021 é 184,186 km². A gente tem os municípios de divisa, que são Sorocaba, Alumínio, Ibiúna, Piedade e Salto de Pirapora. A distância da capital do estado de 100 quilômetros. Ele participa, né? Está inserido na região metropolitana de Sorocaba, com uma população total estimada aí para 2020, né, com base no início de 2021, de 123.599 habitantes, sendo que a população urbana é de 118.885 e a rural de 4.714. A gente tem a densidade demográfica aí apresentada pelo PDUI, né, da região metropolitana de Sorocaba, de 592,9 habitantes por quilômetro quadrado, um IDHM de 0,767 e um PIB per capita de 2017, né, estimado em 2017 pelo IBGE, de R$ 25.036,13. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, eu vou estar apresentando o diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário agora. Então, atualmente, a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água no município de Votorantim é realizada pelo consórcio Águas de Votorantim, que é uma empresa de natureza jurídica privada, formada pelo Grupo Águas do Brasil e SGA. A concessão, com prazo de 30 anos, ela foi iniciada em 18 de junho de 2012. O município ele possui o Decreto Municipal 4.363, de 2012, para regulamentar a prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A área de abrangência dos serviços prestados corresponde à área urbana da sede municipal, onde reside aproximadamente 93,6% da população do município. Com a publicação da Lei Municipal 2.832 de 2021, houve a extinção da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Votorantim e o estabelecimento da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é a ARES-PCJ, né, como entidade responsável pela fiscalização e regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Votorantim. A população de Votorantim ela tem crescido nos últimos 4 anos, e desde 2018 o atendimento pelo serviço abrange 100% da população urbana do município, correspondendo a um atendimento de 96,2% pela rede geral pública. O SAA de Votorantim ele pode ser dividido em 2 subsistemas independentes. O primeiro corresponde à sede municipal, sendo composto por 4 captações superficiais, e abastecendo cerca de 99,5% da população urbana. O segundo, ele é exclusivo para o bairro de Morros e é composto por uma captação subterrânea e abastece os demais 0,5% da população. Por sua vez, o sistema da sede ele é composto por 4 subsistemas, o Central, o Votex, Votocel e Novo Mundo. As únicas interligações existentes correspondem ao sistema central, que encontra-se interligado ao sistema Votex através de uma adutora, que interliga as 2 estações de tratamento de água, e o sistema Votacel, que a partir de manobra na rede pode eventualmente realizar a adução da ETA Votocel para o Centro de Reservação Jardim Serrano. Já o sistema de Morros corresponde a um sistema simplificado, composto por uma captação em poço tubular, um reservatório onde é realizado o tratamento,
e a rede de distribuição de água. Observa-se que as captações superficiais correspondem a 99,8% do volume de água captado para o abastecimento público no município. Dessa forma, as águas provenientes de mananciais superficiais são as de captação mais simples, né? Entretanto, elas são as mais susceptíveis às variações quantitativas e qualitativas ao longo do ano. Já os mananciais subterrâneos, eles apresentam menor variação para a quantidade disponível de água ao longo do ano, exceto em situações onde ocorre a explotação excessiva do aquífero. Já a qualidade da água ela é relacionada, né, à composição química das rochas constituintes, e apesar de naturalmente protegidas, não são isentas de poluição ou de contaminação. E as captações superficiais em Votorantim, elas concentram-se principalmente no rio Sorocaba, sendo os maiores volumes captados no sistema central e Votocel. A concessionária ela possui outorga para 3 captações superficiais no rio Sorocaba e para captação subterrânea em morros. A captação do rio Ipaneminha ela é outorgada pelo SAAI de Sorocaba, que é um município que encontra-se próximo aí, e possui um acordo de destinação, né, de parte do volume outorgado a Votorantim. Cada captação superficial ela encontra-se associada a uma estação de tratamento de água. Em todas as estações, o tratamento efetuado é do tipo convencional, sendo composto pelos seguintes processos: pré-oxidação, com a adoção do hipoclorito de sódio e permanganato de potássio, coagulação com policloreto de alumínio, a floculação, decantação, filtração, desinfecção através do hipoclorito de sódio e a fluoretação. A ETA central ela possui a maior capacidade nominal, podendo operar com 250 litros por segundo. A ETA Votocel ela é composta por 2 unidades de tratamento. A primeira e mais antiga, de concreto, possui uma vazão nominal de 70 litros por segundo e atualmente encontra-se parada para reforma estrutural. A segunda, metálica, também possui vazão nominal de 70 litros por segundo e encontra-se em operação. Apenas a ETA Novo Mundo não possui licença de operação junto à CETESB. Para a renovação das demais licenças, será necessário o tratamento adequado do lodo, que atualmente é descartado no corpo receptor. Para isso, a concessionária possui um projeto, né, de recuperação da água de lavagem, dos filtros e decantadores, com a instalação de desidratadores de lodo em cada unidade, onde após a clarificação, o efluente líquido será reconduzido para a entrada de água bruta das ETAs. Já o lodo das ETA Central, Votex e Votocel será transportado por lododuto até a ET Votocel. Devido à distância da ETA Novo Mundo, o encaminhamento do lodo se dará por caminhão-tanque à ETA Votocel, onde será realizada a clarificação. Conforme comentado, né, no bairro de Morros é realizado o tratamento simplificado, apenas com a aplicação da cloração e fluoretação, que é realizada diretamente no reservatório de água. Em Votorantim, observa-se a presença de 20 centros de reservação, correspondendo a uma capacidade total de armazenamento de 20 mil metros cúbicos de água tratada. A ETA Central acrescido pela adução da água da ETA Votex, é responsável pelo abastecimento de 10 centros de reservações, que totalizam uma capacidade volumétrica de 12.150 metros cúbicos e atende diretamente 49% da população urbana. A ETA Votex é composta por 2 centros de reservação, sendo que somente o Santo Antônio abastece diretamente a população. Aqui, até nesse ponto, eu gostaria só de confirmar a existência de um reservatório para armazenamento de água tratada junto da ETA Votex de 500 metros cúbicos. O centro de reservação da ETA Votocel também não se encontra interligado a nenhum domicílio. O reservatório está diretamente ligado a 4 centros de reservações, totalizando um volume acumulado de 4.000 metros cúbicos e atendendo diretamente a 14% da população do município. Só voltar, desculpei. Tem o centro de reservação do Jardim Tatiana é o único a receber a água de 2 ETAs. Devido a essa interligação, é possível até suprir a demanda da ETA Novo Mundo pela ETA Central. Agora sim, obrigado. A rede de distribuição de água, ela tem extensão total de 571.609 metros, com diâmetros variando de 50 a 400 milímetros, sendo composta principalmente por PVC.
Nos últimos 4 anos, o número de ligações e economias atendidas tem crescido, sendo a relação para os 2 últimos anos igual a 137 economias ativas de água a cada 100 ligações ativas. Atualmente, no município, o índice de micromedição relativo ao volume de água é de 100%, sendo que esta é uma das situações que favorece o baixo índice de perdas na rede de distribuição. Outras ações realizadas pela concessionária é a macromedição dos volumes de água, a setorização da rede de distribuição, a telemetria das informações e acompanhamento simultâneo do centro de operação. Todas essas ações, desenvolvidas contribuem para a redução das perdas de água, sendo o índice atual de 18,6%, bem inferior à média dos municípios do Cerezo, do estado de São Paulo e do Brasil. Entretanto, só chama a atenção o elevado consumo de água per capita, que atualmente no município é de 181,35 litros por habitante ao dia. A política tarifária de cobrança pelo serviço de abastecimento de água tem como referência agosto de 2021, período anterior ao convênio com a Agência Reguladora Ares PCJ. No município, há a cobrança tarifa mínima para domicílios residenciais, que corresponde ao volume de 10 metros cúbicos ao mês. Dessa forma, garante-se as receitas mínimas para o custeio da operação do sistema de abastecimento de água. Além disso, ligado ao princípio da modicidade tarifária, que é um dos princípios da lei federal, nota-se implementado no município a tarifa social, que consiste em um desconto às famílias de baixa renda do valor de 50%, no percentual de 50%, porque quando o consumo mensal é de até 10 metros cúbicos, ou de 25% quando o consumo varia entre 11 e 20 metros cúbicos. Distantes das sedes municipais, geralmente pertencentes à área rural, existem pequenos aglomerados ou propriedades distantes entre si, que muitas vezes tornam-se inviável econômica e estruturalmente a implantação de infraestruturas de soluções coletivas, sendo tais áreas grande gargalo para o saneamento básico. Em Votorantim, apenas 3,8% da população reside em áreas rurais, sendo que o acesso à água se dá por soluções alternativas de abastecimento de água. Aproximadamente 67% dos domicílios, de acordo com os dados mais recentes, são do censo de 2010, eles são abastecidos por rede geral e 16% por poço ou nascente na propriedade. As demais formas de abastecimento são consideradas inadequadas, devido ao risco à saúde pelo consumo da água contaminada, prefazendo um déficit no atendimento de 18,6% para a população rural. De forma geral, esse foi a apresentação do diagnóstico de abastecimento de água. Eu agradeço a todos. Eu vi até que a Lauren confirmou para mim a presença do reservatório, então eu mantenho a informação aí, são 20 centros de reservação, sendo que 2 não estão diretamente ligados a domicílios, Eles apenas reservam água para destinar a outros centros de reservação. E fico à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Se for necessário fazer uma correção, eu agradeço aí, eu ouvi a opinião de vocês também. Obrigada, Rodrigo. Eu ia falar agora que o Daniel levantou a mão. Daniel, pode ficar à vontade. Oi, boa tarde a todos. Quero dar os parabéns pelo trabalho. Acho que ficou um belo diagnóstico, bastante objetivo e necessário para o município. Como bem apresentado aí, a Ares PCJ, enquanto agência reguladora, começou a regular o município no ano passado, mas a gente já pôde fazer um primeiro diagnóstico e coincide bem com a visão aqui do plano, e o próprio contrato de concessão já previa uma revisão desse plano há tempos, então a gente vê com muito bons olhos essa revisão acontecendo agora. Eu só queria trazer uma contribuição no seguinte sentido, como esse tema foi tratado dentro do capítulo de água, eu quis fazer essa observação agora, porque obrigado que vocês fizeram uma pesquisa e nos citaram enquanto procedimentos regulatórios ali, mas o procedimento que está nas páginas 181, 182 e 183 de reajuste tarifário, através da nossa resolução 115, se aplica aos operadores públicos, Quando a gente tem contrato de concessão,
A regra do jogo é o disposto em contrato, e no caso particular de Votorantim é uma cesta de indicadores. Mesmo assim, existe uma resolução nossa, uma resolução regulatória, que é de número 303, que rege a temática dos reajustes e revisões e as relações com operações privadas. Então, eu queria só fazer essa observação, né? O que vocês colocaram está certinho, mas isso se aplica aos operadores públicos e, no caso dos privados, é a nossa resolução 303. Se vocês quiserem, eu posso até deixar meu e-mail aqui e contatos à disposição, se vocês quiserem mais complementações, mas isso é detalhe do detalhe. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Daniel, pela contribuição. Eu agradeço se puder deixar seu e-mail. A gente vai fazer essa correção no documento aí. Obrigada, Daniel. Lohane. Olá, boa tarde a todos. Também gostaria de parabenizar pelo belo trabalho de vocês, né, pela apresentação. Eu só gostaria, Rodrigo, de solicitar uma consideração lá no início, quando foi colocado sobre o sistema de abastecimento de água do município de Votorantim. Então, são 4 SAA, 4 sistemas, e uma solução alternativa coletiva. O Poço Tubular Profundo, bairro dos Morros, ele tem como cadastro no Ciságua como uma solução alternativa coletiva. E lá no slide está com uma solução de abastecimento de água. Por que isso é importante? Porque igualmente vocês, né, colocaram no slide de forma perfeita, como por ele ser uma solução alternativa coletiva, ele tem um tratamento mais simplificado, apenas com 2 etapas, desinfecção e floretação. Então, a gente casa as informações, tá bom? Ok, eu agradeço, Lohane. Vou estar considerando. Obrigada, Lohane. Mais alguém, gente? Gostaria de contribuir, tirar dúvidas? Acrescentar alguma informação? Lauren? Boa tarde, gente. É Alex que está falando. Eu estou assistindo junto com a Laura aqui. Meu computador deu um probleminha. Eu não tenho muita afinidade com informática, então eu preferi ficar do lado da Laura aqui mesmo. Bom, o trabalho que está sendo desenvolvido, bem colocado, né? A gente já está chegando aí próximo dos 10 anos e a revisão já passou um pouquinho do tempo e é bem-vindo, tá? O trabalho, acredito que está sendo na hora certa. É um trabalho que, pelo que a gente pode ver, ele está bem feito, bem trabalhado a parte técnica, e a gente vai ter sucesso nessa empreitada. Parabéns a todos. Obrigada, Alex. Lucélia, levantou a mão, gostaria de falar? Boa tarde a todos e a todas. Me escutam, né? Eu só queria fazer uma correção na questão da terminologia. Eu não sei se eu vou estar errado, só me corrijam, por favor. Quando o Rodrigo, no início, falou sobre a questão que Votorantim é um consórcio, né? Águas Votorantim, daí é concessionária, né? Eu não sei se a terminologia está escrita alguma coisa assim no trabalho, eu não me atentei para isso. Só corrigir se tiver escrito consórcio e não concessionária. Na verdade, é uma concessão, né? Foi feita uma concessão para prestação de serviço de abastecimento de água. Só que essa empresa, né? Ela é formada por um consórcio. Até a Laura, eu acho que levantou a mão, ela pode responder até melhor que eu. De fato, é uma concessionária, mas entre o Brasil e a AGS, por isso que denomina consórcio. SGA, desculpa. Tá ok. É só para tirar dúvidas sobre isso mesmo, tá? Obrigada. Obrigada, Lucélia. Obrigada, Lauren. Mais alguém, gente, gostaria de contribuir para o eixo de abastecimento de água?
Bom, então acho que a gente pode passar então para o eixo de esgotamento sanitário. Então vamos lá. Então agora eu vou apresentar o diagnóstico, né, que foi realizado para o eixo de esgotamento sanitário. Assim como o serviço de abastecimento de água, a concessionária Águas de Votorantim, ela possui a concessão do serviço de esgotamento sanitário para todo o município. O contrato ele foi iniciado em 2012, possui validade de 30 anos, e a regulação e a fiscalização do serviço ela encontra-se sob a responsabilidade da Ares PCJ. As atividades do sistema de esgotamento sanitário, elas são reguladas em nível federal pelas leis, né, 11.445 de 2007, que foi recentemente revisada, né, pela Lei 14.026 de 2020. Em nível municipal, tem o Decreto 4.363 de 2012, que regulamenta o serviço de prestação, de serviço de esgotamento sanitário. O SES, né, que é o Serviço de Esgotamento Sanitário, ele é definido pelas atividades em 4 grandes grupos, que são a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final adequada. Só para contextualizar como que funciona o sistema de esgotamento sanitário, a gente tem aqui 4 situações comumente encontradas. A primeira refere-se à parcela da população que reside em aglomerados urbanos ou rurais e não possui rede coletora de esgoto, e tem seus efluentes eles lançados diretamente no solo ou em cursos da água, de forma difusa ou pontual. A segunda, ela mais à direita, refere-se à parcela da população que reside em aglomerados urbanos ou rurais com a presença de rede coletora. Porém, a gente tem uma situação que o efluente ele é lançado diretamente nos cursos d'água, sem passar por tratamento. Essa situação, né, ela é tão ruim quanto a população sem coleta, e o atendimento ele é considerado como inadequado. Outra situação que pode ser observada à direita é a parcela atendida adequadamente, que tem seus efluentes domésticos coletados e direcionados para uma unidade de tratamento, onde ocorre a remoção da matéria orgânica de forma eficiente, anteriormente ao lançamento nos corpos d'água. E a última, no canto esquerdo inferior, a situação, ela corresponde à parcela da população que reside em áreas dispersas. Geralmente são áreas rurais, né, onde as soluções coletivas não se mostram viáveis e as formas de esgotamento se dão por soluções individuais. Considera-se adequadas as formas de esgotamento por fossas céticas quando passam por manutenções periódicas. Já as demais, né, formas de esgotamento sanitário, que correspondem à fossa rudimentar, lançamento em vala, ou rio e lago, elas configuram-se como inadequadas devido ao risco de contaminação ao meio ambiente. Dentro do município de Votorantim, o SES ele abrange toda a área urbana, na qual residem 96,2% da população do município. Atualmente encontram-se ligadas à rede coletora de esgoto 99,3% da população urbana, sendo que todo o efluente sanitário ele é coletado e direcionado às estações de tratamento. A área urbana do município, ela possui 45 subbacias, que compõem 3 macrobacias do esgotamento sanitário. São elas a Bacia Guimarães, a Bacia Votocel e a Bacia Novo Mundo. Até 2020, cada bacia possuía uma estação de tratamento de esgoto, totalizando 3 sistemas de tratamento, a ET Guimarães, ET Votocel e ET Novo Mundo. Desse ano, a ET Novo Mundo foi desativada, sendo implantada uma estação elevatória de esgoto no local que recalca os efluentes para a ET Votocel. A rede de esgotamento ela é de aproximadamente 414 quilômetros de extensão, com diâmetros que variam de 50 a 600 milímetros, e composta por manilha cerâmica, PVC, concreto e ferro fundido. Atualmente, o sistema ele é responsável por atender 51.168 economias, sendo que dessas, 92% são de uso residencial. O número de ligações ativas é de 37.870, que corresponde a um índice de 135 economias ativas a cada 100 ligações ativas de esgoto. O volume médio mensal de esgoto coletado corresponde a 6.164 mil metros cúbicos, sendo que 92% desse volume foi tratado, né, de acordo com os dados do SNIS em 2020.
Para bombear o esgoto coletado aos interceptadores, o município possui 22 estações elevatórias em operação, sendo que todas as unidades são dotadas de orímetros, possuem um acionamento automático e telemetria do status da bomba e níveis dos poços. Algumas elevatórias possuem equipamento motobomba reserva, né? Porém, a quantidade de unidades ainda não foi confirmada. Então, se vocês puderem também me ajudar com essa confirmação, porque para as próximas etapas do plano, onde a gente vai verificar as ações necessárias, estimar os investimentos, é importante que a gente tenha essa informação de motobomba reserva. A ET Guimarães, ela possui as seguintes etapas do processo. O tratamento preliminar, composto por gradeamento com peneira mecanizada e desaceleração, 3 linhas de tratamento biológico, sendo cada linha constituída por um reator aeróbio e 2 reatores aeróbios que funcionam em batelada, desinfecção química e, por fim, o adensamento do lodo por gravidade e desidratação mecanizada. A ET Guimarães ela está em operação desde 2010 e possui vazão máximo horário de projeto de 187 litros por segundo. A ET ela é dotada, né, de laboratórios para as análises químicas, físicas, biológicas e também para caçambas para o armazenamento do lodo desidratado, que é enviado posteriormente para o aterro de Peró. O lançamento do efluente tratado ele é realizado no Rio Sorocaba, próximo à unidade, que se localiza, né, ao norte da sede municipal, bem próximo à divisa com o município de Sorocaba. A vazão de lançamento outorgada, né, de 450 metros cúbicos por hora, pelo período de 24 horas por dia. A licença de operação ela encontra-se válida, sendo concedida em novembro de 2021 e tem validade de 5 anos. A ET Votocel ela é composta por um tratamento preliminar, constituído por grades simples. Na sequência, o esgoto doméstico ele é direcionado para um medidor de vazão do tipo calha-pacho e, posteriormente, encaminhado para a lagoa anaeróbia e lagoa onde é feita, né, 2/3 dela é feito processo de aeração e 1/3 é destinado à decantação dos materiais sólidos, né? Por fim, o efluente ele é encaminhado para uma lagoa de polimento. A ET Votocel ela recebe efluentes também industriais, além dos domésticos, e aos quais eles passam por todos os processos a partir da lagoa anaeróbia. A ET Votocel ela está em operação desde 1996 e possui vazão de projeto de 181 litros por segundo, e atualmente opera na vazão média de 100 litros por segundo. O lançamento do efluente tratado é realizado também no Rio Sorocaba. A ET Votocel localiza-se a montante da ETA Votocel, sendo que a captação de água da ETA ela ocorre a aproximadamente 200 metros do ponto de lançamento do efluente tratado. A licença de operação ela encontra-se válida até 2026, sendo que a vazão de lançamento outorgada é de 535,68 metros cúbicos por hora. Atualmente, as lagoas da estação estão no tamanho máximo de projeto, sendo que a ampliação da capacidade de tratamento só pode ser realizada por meio da ampliação dos mecanismos de aeração. Atualmente, a eficiência média de remoção de matéria orgânica da ET Guimarães é de 89%, e a performance da ET Votocel varia conforme a pluviosidade, sendo que no período seco é observada uma eficiência média de 90% e no período chuvoso de 80%. Com isso, a eficiência média da remoção de matéria orgânica na ET é de 84% ao ano. Em Votorantim, apenas 3,8% da população, né, reside em áreas rurais, sendo que o acesso às formas de esgotamento se dão por soluções coletivas, operadas geralmente por condomínios ou loteamentos individuais. Aproximadamente 56% dos domicílios são atendidos por rede geral de esgoto, ou pluvial, e 28% por fossas sépticas. Os demais domicílios utilizam-se de fossas rudimentares e valas e representam a parcela da população em déficit para o eixo de esgotamento sanitário. Uma vez que os serviços prestados pela concessionária atendem somente a população urbana e encontram-se operacionalmente adequados, o maior desafio para o município configura-se a população rural, onde sistemas de esgotamento eles são operados por diversas entidades ou por cada usuário, no caso da solução individual,
e a condição de operacional é desconhecida, podendo estar ocasionando contaminações da água superficiais ou subterrâneas, quando os sistemas de esgotamento estão mal operados. Então, de forma breve também, essa foi a apresentação do diagnóstico de esgotamento sanitário. Fico à disposição aí para qualquer esclarecimento. Obrigada, Rodrigo. Acho que a Lauren gostaria de contribuir. Pode falar, Lauren. A gente está percebendo aqui que a gente terminou uma revisão ontem, né, do documento, e encaminhou para vocês. E a gente está percebendo que algumas coisas que a gente citou, elas, por algum motivo, né, não sei o que aconteceu, mas não foram atualizadas, tá? De qualquer forma, assim, contribuindo com o Rodrigo, né, que o Rodrigo falou que se tiver alguma coisa que não está legal, é isso, tá? Não vou ficar apontando um monte de coisa aqui que a gente está percebendo, mas dar uma olhadinha no documento que a gente revisou, que tem umas correçõezinhas para serem feitas. Tá? Uma coisa que chama atenção, por exemplo, é em relação a conjunto motobomba, a gente tem reserva de tudo e tudo mais, tá bom? É só tomar esse cuidado. O documento tem uma versão atualizada. Obrigado. Ok, pessoal, eu agradeço. A gente recebeu as contribuições, mas tentamos adequar. Pode ser que tenha passado alguma coisa aí, porque o prazo foi um pouco curto aí para a gente revisar. Mas a gente vai fazer essa revisão conforme os apontamentos que vocês colocaram na primeira versão. E qualquer dúvida também a gente vai entrar em contato também para confirmar qualquer informação que está dando divergência. A gente está até colocando aqui, Rodrigo, já no chat algumas, e da apresentação que a gente já foi identificando, a gente já foi respondendo daí. Ok. Obrigado. Obrigada, Laura. Obrigada, Alex. Lucélia? Eu só queria chamar a atenção em relação à situação, né, nem do trabalho de vocês, e sim a relação do nosso plano de saneamento de 2001, a projeção que se fazia da população. Nós chegaremos em 2040, pela projeção daquele plano de saneamento básico, em 122 mil habitantes, né? Então, assim, até aproveito a oportunidade que a gente está com a secretária Miriam Zaccarelli aí, planejamento e secretária de obras também, e é assustador, né, como a gente já chegou no ano de 2022 nesse número de habitantes, ou seja, a gente teve um boom, né, na questão de construções, e nós, por exemplo, como eu sou gestora do contrato de concessão, né, da abastecimento de água e esgotamento sanitário, e para fazer a cobrança, a concessionária Águas de Votorantim, realmente sem o plano de saneamento básico atual, nós não teremos dados reais para isso, né? Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre águas pluviais, que é outra coisa que me assusta muito, na cidade de Votorantim, mas é só para a gente se atentar realmente, né? Que teve um crescimento populacional além do que foi esperado na projeção do Plano de Saneamento Básico de 2011, depois eu vou disponibilizar esse plano para todo mundo, até a gente para começar a fazer algum comparativo, né? E realmente a gente percebe que Águas de Votorantim, na questão da eficiência do abastecimento de água e esgotamento sanitário, eu fui a primeira presidente da agência reguladora, a agência de Votorantim, a GERV, na época, e a gente percebe que, eu voltei faz pouco tempo, a gente percebe a eficiência do investimento nessas situações. A gente sabe que nós temos a questão de abastecimento de água para todo mundo, nós tivemos até uma discussão que nós não faríamos rodízio, a gente está se atentando realmente para a situação aí do agravamento da questão da água, mas mais para chamar a atenção, inclusive, da gente mesmo, né, que está na administração pública, porque realmente o crescimento populacional vai influenciar muito aí no nosso plano de saneamento básico. Obrigada, Lucélia. Eleusa? Oi, deixa eu só voltar uma perguntinha. A Lucélia falou a questão do abastecimento, do crescimento populacional, e hoje a população de Votorantim está, porque eu não pensei muito, eu só vi um número lá na frente de 223 mil.
Não. Não, é uma projeção. Eu não quero abrir... 123 mil é a estimativa. 123? Exato. A estimativa deste ano, 123 mil. Isso? Na verdade, o ano é de 2020, que é o ano que a gente tem de informação. Na verdade, se você entrar no SEAD, o SEAD ele tem dados populacionais mais confiáveis, né? Porque eles trabalham com os cartórios de registro de nascimento e óbito, né? Eu digo porque eu faço um trabalho junto com o Flaviano, o professor Flaviano da FATEC, e nós estamos fazendo, nesse momento, fechando a revisão da cobrança no Paraíba do Sul. E os dados do SEAD, eles são mais confiáveis quando você trabalha com projeção populacional. Estou vendo aqui. Esse dado que você tirou do IBGE, certo? Do Sinis. É que aqui o meu está cobrindo... Essas informações são do SNIS, mas a questão populacional, o município ele preenche, né? E ele preenche baseado no IBGE, na estimativa populacional do IBGE. Então, está existindo, o Flaviano sempre explica, está existindo uma conversa entre SEAD e IBGE. Mas hoje, quando você quer dados mais confiáveis, é mais interessante você buscar no SEAD e depois trabalhar com comparativo. Porque o SEAD trabalha mensalmente com o cartório, com as certidões de nascimento e óbito dentro... Lógico que você vai ter algum tipo de problema com criança que nasce em outro município, mas o índice de... Como é que você vai dizer? A margem de erro é bem menor que a do IBGE. É só uma contribuição, né? Não, eu acho que... Assim, desculpa, tá, Rodrigo, interromper? A contribuição é muito bem-vinda e eu vou corroborar com o que você está falando. Na verdade, o que o Rodrigo quis apresentar aqui foi só para a gente ver realmente a evolução do sistema de abastecimento de água. Mas quando a gente passar para o prognóstico, a gente já até elaborou uma projeção populacional específica para o município, considerando não só essas questões de nascimento, óbitos, mas também título eleitoral. Todos esses dados foram cruzados, e aí a gente tem uma outra projeção que a gente vai apresentar no prognóstico, que aí é mais específica de área rural, de área urbana, aglomerado rural, rural isolado, mas aqui realmente, né, a gente entende, eu concordo que tem vários ajustes aí a serem feitos no ISNIS, até porque ele é autodeclarado, então tem várias questões, você pode errar um númerozinho, enfim... Tem essas questões todas, mas a ideia foi só para a gente realmente ver a evolução do sistema de abastecimento. Isso. E aí, no prognóstico, a gente vai fazer uma questão... A demógrafa já fez, na verdade, essas projeções populacionais baseadas no SEAD e no IBGE. Tá? Só para ter esse esclarecimento. Não, eu concordo com você. E não estou questionando, viu, Miriam? Não, claro. A Miriam ali, não estou questionando. Estou vendo a Miriam Zaccarelli ali, né, Miriam? Não estou questionando a honradez da autodeclaração. Mas nós tivemos, em dezembro, que eu faço parte também do Comitê Executivo da região metropolitana, e nós estamos fechando o PDUI. E aí teve uma apresentação, não vou citar o professor, nem vou citar qual é a origem dele, ele fez uma apresentação para nós, na agência metropolitana, com relação à coleta e tratamento de esgoto. Bom, eu estou no comitê há 15 anos e conheço a questão do saneamento, eu veio com uma palma da mão também, né? E ele cita um município, assim, esse município, ele tinha, em 2010, 45% de coleta e tratamento de esgoto. Eu quase caí da cadeira. Aí, porque ele começou agora, no finalzinho do ano, com 30%, está em fase começo do ano, fase ainda daquela fase da CETESB, de avaliação da CETESB, e o tratamento, e o lançamento de esgoto deles é zero, o tratamento é zero, é lançamento in natura. Então, a gente conhece essa situação porque prejudica, inclusive, a captação de água do SAI, aqui de Vitória Régia, em Sorocaba. Então, assim... Daí, a justificativa daquele professor foi o seguinte: mas acontece que pegou lá, não sei aonde, lá, que era a autodeclaração do município. Eu falei, meu Deus do céu, no Comitê de Bacias a gente quase mata esse município, porque é o único comitê o único município da bacia
dos 35 municípios da bacia que é zero coleta, zero tratamento. Então, assim, autodeclaração é algo muito... Você tem que cruzar dados, principalmente com fontes oficiais, né? Mesmo que você tenha uma defasagem de 2 anos aí, mas a autodeclaração é algo perigoso, viu? Né, Miriam? Mas a Miriam... Não, mas Votorantim eu conheço, o pessoal, eu sei que a autodeclaração deles é algo muito sério mesmo, né? Desculpa, tá, fazer o comentário. Imagina, não, eu só complementei porque você falou dos 220 e pouco, eu falei, não, 120 e pouco, mas é baseado na estimativa realmente do IBGE. Inclusive, como a Raíssa falou, para o prognóstico, a gente vai ter que considerar, inclusive, outras coisas, porque nós temos grandes investimentos imobiliários vindo para a cidade, né? Nos próximos 10 anos, a gente tem investimentos assim que vão abrigar 50 mil habitantes. Desses 50 mil habitantes, provavelmente, pelo menos, um aumento aí de, sei lá, 50%, porque nem todo mundo que vai morar nos empreendimentos vem de fora, mas pela média que teve aí no último empreendimento, 30% das pessoas que compraram os terrenos aqui nesse empreendimento próximo aqui da 31 de março, 30% são de fora do município. Então, a gente precisa estar atento. Acho que essas reuniões são muito importantes. A Eleusa e o professor Flaviano têm uma contribuição imensa e a gente sabe da seriedade deles. Importantíssimo que eles estejam sempre, e a Eleusa e o Flaviano sempre estão aí com a gente. Então, considerando tudo isso, a gente faz um planejamento melhor e erra menos. Mas obrigada aí pelas observações. Obrigada, Miriam. Obrigada, Eleusa. Emily, só aproveitando aqui rapidinho, vou aproveitar e já vou falar do próximo produto. Porque quando a gente mandar o prognóstico para vocês, eu vou pedir então para vocês terem bastante atenção nessa questão das projeções, para a gente fazer eventuais revisões, reunir com a pessoa que fez a demografia, porque isso acontece mesmo, né? O plano diretor está sendo atualizado, está crescendo para um lado do município, né? As vertentes de crescimento são outras. E outra questão também que a gente, né? Às vezes a população não cresce, porque as pessoas saem de uma casa e vão para outra e precisa ter aquela infraestrutura. Então, geralmente, a população está diminuindo, na verdade, porque estão tendo menos filhos, enfim. A população está diminuindo, mas a cidade está crescendo porque tem novos loteamentos, tem novos empreendimentos. Então, a gente tem que sempre pensar nessa situação também da projeção de domicílios também, e não só a projeção populacional, tá? Porque a população, às vezes, pode enganar a gente aí, porque geralmente está diminuindo as populações, principalmente da zona rural aí, e até da zona urbana em alguns municípios, a gente vê que ela está diminuindo. Mas é só uma observação mesmo, assim, quando a gente mandar o próximo produto, aí a gente faz essa outra rodada aí de discussões. Lucélia? É só para enfatizar, porque eu toquei nessa questão do número da população e a questão da projeção do Plano de Saneamento Básico de 2010, 2011, só para vocês terem uma base. No ano de 2021, pelo Plano de Saneamento Básico de 2010, 2011, nós teríamos, no ano de 2022, 117 mil habitantes. E a projeção era para que, no ano de 2040, nós atingíssemos 122 mil habitantes. Aí eu entendo a questão que a Raíssa falou também, a questão habitacional, a questão dos moradores e tudo mais, mas eu acho que, às vezes, dá a impressão, até a contribuição que a doutora Eleusa fez e a Miriam também, são importantíssimas, porque se a gente pegar por base, enfatizar a questão da população, a gente está debatendo hoje, e a gente vai deixar esse plano para ele ter validade de quantos anos? Raíssa, sabe me dizer? Sim. 4 anos para renovar? São 20 anos. Para renovar, né, a revisão a cada 10 anos. A cada 10 anos. Isso, a projeção populacional por 20 anos, né? Então, a gente vai fazer essa projeção por 20 anos. Aí, aproveitando que a Miriam também é secretária de obras, né, e geralmente a viabilidade sai de lá, né, com aval em algumas situações da Secretaria de Meio Ambiente, que está aqui o secretário mineiro, e isso acaba enfatizando muito o nosso trabalho mesmo, porque depois você vai saber se realmente a cidade pode ou não continuar crescendo, principalmente aí uma questão que a Eleusa vive batendo, brigando e com toda a razão com a gente, a questão da água, né? Que a gente tem que ver também tudo isso aí. É só por isso que eu toquei, tá bom, gente? Obrigada.
Não, mas eu acho que é importante mesmo a gente pontuar essas questões e fazer esses alinhamentos, né, de maneira prévia, vocês já irem indicando para a gente essas situações, vocês estão no município, né, a gente quer que o plano realmente reflita a realidade municipal. E uma outra questão também que a gente tem que fazer outros ajustes aí, que a Eleusa falou, a gente não teve censo, né, gente? Então, o censo ainda é o de 2010. Tudo está estimado, mesmo a SEAD ou mesmo o próprio IBGE, está tudo estimado. O censo demográfico novo tem uma nova malha de setores censitários, tem outra divisão que está sendo feita, mas mesmo assim a gente ainda não tem um novo censo. Eu acho que depois que a gente tiver, espero que a gente tenha no próximo ano, talvez a gente possa confirmar essas informações, mas em todo caso também, um dos produtos que a gente tem que fornecer ao serviço é o banco de dados. Então, a gente vai fornecer esse banco de dados. Tem uma atualização pontual, vocês podem rever algumas projeções ali, não vai fazer, eu acredito que não vai fazer tanta diferença, mas vocês podem colocar isso no banco de dados. E aí, já faz, antes da revisão do plano, não precisa esperar a revisão do plano, até porque uma das ações é propor que seja criado um comitê que faça essa avaliação a cada 6 meses internamente mesmo na prefeitura, para vocês terem esse acompanhamento, para não precisar uma revisão completa do plano, algumas coisas pontuais, vocês podem fazendo essas revisões com o banco de dados que a gente vai fornecer para vocês também. Obrigada, Raíssa. Mais alguém, gente, gostaria de contribuir para o eixo de esgotamento sanitário, com alguma informação ou alguma dúvida? Bom, então a gente pode seguir para o próximo eixo. E pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana Flávia. Vou falar mais um pouco para vocês aqui sobre o diagnóstico de sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Aqui tem algumas leis que já foram mencionadas aqui durante essa apresentação, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, para algumas leis e planos específicas do município de Votorantim, que seria o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Votorantim, de 2014, Plano de Gerenciamento da Coleta Seletiva do município de Votorantim, de 2009, Lei Municipal que dispõe sobre recolhimento e destino final dos resíduos do Serviço de Saúde, de 2006, Lei que dispõe sobre gerenciamento de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, de 2009, e o Plano Municipal Integrado de Gestão de Resíduos de Construção Civil, de 2016. Então, sobre o serviço, né, o prestador de serviço é a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e de Serviços Públicos. A cobrança, né, pela execução desses serviços, cobrada no IPTU para a população urbana. De acordo com informações do SNIS, né, a despesa total em 2020 com o manejo dos resíduos foi de R$ 2.566.545,37, com uma receita orçada com essa cobrança, né, de R$ 8.500.000, e a receita arrecadada de R$ 6.891. A gente percebe que com esses dados, né, que a receita arrecadada foi bem acima do valor gasto com os serviços no município. Então, sobre o atendimento, né, atualmente, 100% da área urbana possui atendimento da coleta no município e 80% da área rural, né? Como já mencionado, é uma parcela menor, mas ela não é completamente atendida por essa coleta. A frequência de coleta, de acordo com os dados informados no Plano de Gerenciamento dos Resíduos, existem algumas localidades que são atendidas na terça-feira, quinta-feira e sábado, que estão aqui citadas, e outras localidades que são atendidas na segunda-feira, quarta e sexta-feira. Mesmo sendo apresentados esses 3 dias, existem dados no SNIS formando que 12% da população é atendida diariamente. Sobre a coleta, né? Ela é dos resíduos domiciliares, é manual e porta a porta, na área urbana e realizada por agentes da prefeitura. E a zona rural é manual, podendo ser tanto porta a porta quanto ponto a ponto, dependendo da localidade, também realizada por agentes da prefeitura. Os equipamentos, a gente identificou que existem 8 caminhões compactadores, 17 caminhões basculantes e 3 tratores agrícolas com reboque.
E eu gostaria de saber aqui, se teria alguém que poderia me falar sobre a capacidade desses caminhões, que essa informação ela é muito importante para fazer a análise, né, tanto atual quanto futura, se o que possui no município é suficiente para coleta até final de plano. Sobre a limpeza das áreas públicas. Os agentes públicos realizam a varrição, também fazem a limpeza de feiras livres, limpeza de córregos, limpeza de bocas de lobo, pinturas de meio-fio, limpeza de lotes vagos, remoção de animais mortos. Lembrando que esses serviços, eles são realizados diariamente. Os resíduos de limpeza pública, né, eles são enviados para o aterro municipal, porém, os restos de poda e capina, né, os vegetais, eles são encaminhados para o triturador de galhos da Secretaria de Meio Ambiente, posteriormente encaminhados para a composteira. Sobre a quantidade de funcionários, né, tem 48 agentes do serviço de coleta, 13 agentes, esses agentes são tanto públicos quanto privados, 13 agentes no serviço de varrição e 25 no serviço de capina. Sobre a destinação desses resíduos, eles são encaminhados, né, para o aterro sanitário existente no município. A Terra Brasil é a empresa contratada para tratamento do chorume. E, de acordo com a avaliação da CETESB, né, do Índice de Qualidade de Aterro, o aterro de Votorantim se encontra em condições adequadas, tendo essa nota de 8,5 em 2019 e mantendo em 2020. Algumas observações de campo, quantidade insuficiente dos contêineres da Contemar, que foi um ponto também, uma questão mencionada, né, quando nossa equipe foi em campo, que atualmente possui 400 contêineres de 1.000 litros, mas que seria necessário aproximadamente 3.000 contêineres. Destaque-se ponto de descarte irregular de ESCC, não só de resíduos de construção civil também, mas de diversos tipos de resíduos, né, como a gente vê aqui na foto. E infraestrutura e equipamentos precários da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Votorantim, através da visita feita, né, e também de relatos que a gente coletou em campo. Em relação às despesas, né, de acordo com os dados aqui apresentados no SNIS, no ano de 2020, teve um gasto, né, como eu já mencionei, de 2.566.000. A gente nota que esses gastos eles não têm uma continuidade, de um ano para o outro, às vezes eles têm uma queda brusca ou um aumento. Sobre os resíduos de serviço de saúde, a coleta terceirizada, ela é feita pela empresa Epolix, com coleta realizada 2 vezes na semana, né? A coleta é realizada nas 29 unidades. Essa informação aqui é uma informação que precisa ser confirmada, para saber se é nas 29 unidades que é coletado ou se tem algum local onde são encaminhados das outras unidades para ser recolhido somente lá. Então, se alguém pudesse me responder. O tratamento de resíduos realizado pela mesma empresa, que é a empresa que faz a coleta. Essa empresa destina os resíduos para o município de Santana do Parnaíba e, através de visita de campo, né, foi identificado o local apropriado para condicionamento desses resíduos. Aqui a gente tem foto da UBS de Rio Acima, que possui um local adequado, também destinação dos pérfuros constantes na caixa desse carbox seria adequado. Ter um total aí, em 2020, de despesa com a coleta dos resíduos de serviços de saúde de 135.000. Sobre os resíduos de construção civil, a Prefeitura oferece o serviço de retirada desses resíduos. Mesmo assim, na nossa visita em campo, a gente identificou vários locais, né, como mencionei, com essa destinação inadequada. Existe um aterro no município ainda não licenciado, conhecido como Aterro do Costa. Em 2002 foram coletadas 500.575 toneladas desses resíduos pela Prefeitura e aproximadamente 23 toneladas, né, por agentes privados. Já existe implantado no município um ecoponto para recebimento desses resíduos e resíduos volumosos no bairro Jardim Europa. E, de acordo com o plano, né, de gerenciamento desses resíduos,
tem uma estimativa de implantação de mais 14 pontos, ecopontos, pelo município, podendo cada cidadão depositar 1 metro cúbico de resíduos de construção civil ou resíduos volumosos. Então, aqui a gente apresenta um exemplo, né, do que seria esses ecopontos que seriam instalados. Outros tipos de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, né? Limpeza do sistema de drenagem realizado pela própria prefeitura. Gostaria de confirmar essa informação também, se os resíduos dessa limpeza, eles são direcionados para aterro sanitário. E sobre o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, é de responsabilidade da Sabesp. E como o Rodrigo já mencionou na apresentação de abastecimento de água, né, já existe uma elaboração de um projeto para o tratamento do lodo e que possui licença prévia, a Sabesp já possui licença prévia. Sobre os resíduos industriais, a prefeitura informou não haver nenhuma questão específica sobre a geração, sendo responsabilidade, né, das empresas geradoras a destinação correta desses resíduos. Sobre os resíduos também de transporte e mineração, é de responsabilidade do gerador, também não havendo nenhuma questão específica no município. E sobre os resíduos de logística reversa, em relação às lâmpadas, a prefeitura possui parceria com a empresa Bubles, que faz a destinação adequada. As pilhas e baterias há essa coleta, porém não se sabe essa empresa que faria essa destinação adequada dessas pilhas e baterias. Sobre os eletrônicos, possui uma parceria com o Núcleo de Resíduos Eletrônicos de Sorocaba, que faz a destinação correta, né, faz a reutilização do que pode ser reutilizado. Pneus, parceria com a Reciclanip. Os óleos de cozinha tem parceria com a Coopervolt, que faz, após fazer essa coleta, né, são utilizados para fazer sabão com os óleos de cozinha. E os agrotóxicos, embalagens de agrotóxicos, eu queria confirmar para ver se esse material ele é direcionado para a DIAESP, que tem galpões, né, no estado de São Paulo, para fazer o recolhimento dessas embalagens. Eu sei que no município de Votorantim não possui, mas teria destinação a algum galpão próximo, se é feita essa destinação. Sobre os resíduos recicláveis, existe no município a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Votorantim, a Coopervolt, que foi criada em 2001. Ela faz a coleta em 50% do município, através da coleta porta a porta, com a variação dos dias nos bairros, e semanalmente em geradores coletivos, que seriam os condomínios, as escolas, os comércios. E a prefeitura auxilia com a disposição de 2 caminhões, auxílio combustível, contas de água, energia e também cede o galpão. Porém, em visita de campo, né, foi mencionado que esse auxílio de combustível dado através da prefeitura não é o suficiente, tendo que a cooperativa arcar com essa diferença de custo. Além disso, com a nossa visita, né, a gente identificou, é possível notar através das fotos, que a infraestrutura é precária e com equipamentos antigos. Ela conta atualmente com 28 cooperados. Sobre as áreas dispersas, a coleta é manual, porta a porta ou caçamba, né, que seria ponto a ponto, com esse serviço executado pela prefeitura e não há cobrança de taxa pelo serviço. Queria também confirmar essa informação sobre a população rural que é atendida, se realmente não há essa taxa. E não foram disponibilizadas informações sobre a rota e a frequência nessas áreas rurais. Então, a gente finaliza aqui a apresentação de resíduos sólidos. Eu queria contar com a colaboração de vocês para responder sobre essas questões que eu coloquei, de confirmar a informação. Se quiser, a gente pode voltar para ir vendo quais são as informações específicas. Eu acho que eu vou convidar a Lucélia, que ela está com a mão levantada. Lucélia. Sobre a questão dos resíduos sólidos, a gente está com várias informações desencontradas, né? Eu estou aqui na mesma sala o Ricardo Nacarate, que é o diretor e o mineiro, e as informações elas não batem, né? Não sei exatamente quando vocês coletaram esses dados, e algumas coisas não existem mais, né? E dados estão inconformes. Então, a gente vai sentar, o senhor Wilson Graça está representando o nosso secretário de Serviços Públicos, que é o Cárias, né? Sentar junto com o pessoal da CESP, que é
que aqui ela é a responsável, na cidade ela é responsável pelas questões dos resíduos sólidos, para a gente acertar esses dados, porque os dados estão inconforme. Eu queria também falar sobre a questão da lei de coleta, né, que a gente, juntamente com o Conselho do Meio Ambiente da cidade, nós já reformulamos essa lei, porque antigamente, antes da nova logística da cidade, saneamento básico, o responsável pela coleta domiciliar era o SAI, né? Então, hoje em dia não existe mais o SAI. Então, com essa nova logística, a gente precisou mudar essa lei, está na mesa da prefeita Fabiola Alves, e assim que estiver pronta, possivelmente até antes mesmo do plano estiver efetivado, a gente vai estar com essa lei na mão. Então, a gente vai sentar, Ana Flávia, juntamente com a equipe, para adequar esses dados, porque esses dados, tem muitos dados do resíduos sólidos que não estão conformes mais com a realidade do município, e outros não existem. Por exemplo, a questão do aterro do Costa. O aterro do Costa, ele foi finalizado, inclusive já foi cessado a questão na CETESB, ele não existe mais. Então, hoje em dia, o nosso aterro de inertes, ele fica juntamente ao aterro sanitário, que tem a licença prévia, a licença de instalação, e nós já entramos com a licença de operação. Então, a gente vai readequar o novo sistema aí, dos dados e passar para vocês, tá bom? Tá, ok. Eu agradeço, muito obrigada, realmente vai ser muito importante. Esses dados, por exemplo, do aterro do Costa foi coletado do último plano, né? Do plano de gerenciamento dos resíduos de construção civil que estavam mencionados lá. E os outros dados que a gente informou aqui foram dados autodeclarados pelo município também, né? Do SNIS mais novo, que é o de 2020. A nossa visita foi em 2021. Eu queria só falar na parte da saúde. Eu mandei para a secretária de saúde, a Isilda, e ela disse que sim, essas informações procedem, porém, tem o hospital. O hospital é o próprio Moriá que tem um contrato e o volume é bem maior. Então, também deveria, né, Lucélia, constar aí a parte do Hospital Moriá. Tá, ok. A gente tentou contato com a Secretaria de Saúde e não obtive resposta em relação a esses dados, por isso que eu tive que confirmar a informação com vocês aqui na oficina. Mas se você puder deixar o contato, que eu possa entrar em contato com ela diretamente, ou se eu falar com você, mas se eu puder entrar em contato com ela, fica mais fácil dela já me passar as informações e eu já atualizo. Tá, joia? Obrigada. Ok. Obrigada, Miriam. Obrigada, Lucélia. Mais alguém, gente, gostaria de comentar o diagnóstico de limpeza urbana e resíduos sólidos, acrescentar alguma informação, tirar alguma dúvida? Ricardo? Tá, o Ricardo pediu só para falar que ele está sem áudio, ele pediu para dar uma atenção no que está escrito aí no chat, tá? Sobre os resíduos sólidos, mas acaba sendo até o que eu falei, a gente vai atualizar os dados, tá bom? Ok, Lucélia. Se eu vou só ler o comentário que ele deixou, ele coloca aqui, sobre os resíduos sólidos, existem dados desatualizados e a empresa precisa coletar esses dados para atualização. Ok, a gente registrou aqui, a Lucélia já tinha comentado. Só frisando o pedido da Ana Flávia, a gente gostaria de que vocês colocassem o contato de vocês aqui no chat, inclusive telefone, se for possível, com o nome da pessoa, e-mail, para a gente poder entrar de forma mais rápida aí essa comunicação, para a gente poder trocar informação. Raíssa? Não, é só realmente, né, reforçar essa questão de atualização dos dados aí, né, como a gente mencionou, o contrato deu uma paralisada, a gente fez a visita lá em 2021, e depois ainda tem alguns dados que precisam ser atualizados, algumas pessoas também que a gente tinha contato não estão mais, então a gente tentou coletar algumas informações atualizadas, não foi possível. A ideia da oficina é realmente essa, para que vocês possam passar a informação mais atualizada, para que a gente possa estabelecer esse contato novamente, então. Eu estou vendo o telefone do Ricardo aqui, eu acho que os e-mails a gente já tinha direcionado alguns, mas a gente pode mandar de novo para confirmar algumas dessas informações, e aí, se eventualmente tiver outras informações que a gente não está, né, perguntando aqui, vocês também quiserem disponibilizar, a gente está à disposição, a gente pode talvez, eu vou sugerir aqui, já de uma vez, tentar marcar uma reunião para a gente discutir essas questões de resíduos, né, vocês possam identificar essas pessoas chaves aí que possam passar para a gente
essas questões todas, mas é ótimo, a intenção da oficina realmente é essa, estreitar esses contatos para que o prognóstico realmente possa se basear num diagnóstico fidedigno. Lucélia. Emily, a audiência pública que vai ter dia 9 sobre resíduos sólidos, é a mesma empresa que está fazendo ou é outra empresa? É outra empresa? Ah, tá bom. Eu vou tentar ver se a gente pega alguns dados deles lá e a gente já sintetiza. Oi, Otília. Oi. Vamos lá. O outro consórcio em que a Cobrap também participa. O consórcio do resíduos sólidos é Cobrap e FRAU. Eu vou colocar para você aqui no chat o link do site do projeto, onde estão todas as informações coletadas até o momento sobre resíduos sólidos. Ok? Tá ok. Estou colocando Obrigada. no chat. Eu pedi para o responsável, ele vai passar também para mim. Aí eu vou disponibilizar para a secretária também, para o secretário de Meio Ambiente e Família, para a gente já estar se inteirando antes do dia 9 também. Obrigada, Otília. Bom, só complementando, né, que a Otília falou, né, a outra empresa, a Cobrap, faz parte dos dois consórcios, e a gente até compatibilizou algumas informações, né, vou falar com o Ricardo, que é o outro coordenador, então algumas informações estão compatibilizadas com eles, eventualmente talvez eles tenham que rever também, mas internamente a gente pode fazer essa compatibilização e eu já adianto isso aqui para ele, que talvez tenha que rever alguns dados, enfim, mas aí de toda forma, como é a mesma empresa que está participando dos dois consórcios, é bom que vão sair com os mesmos dados, planejamento semelhante, acho que isso é bom para todo mundo. Mais alguma contribuição, gente? Bom, então a gente pode passar para o próximo eixo. Bom, pessoal, eu vou falar então agora do diagnóstico, né, de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Algumas leis aí, né, já foram citadas, e aqui eu gostaria só de mencionar que o município de Votorantim não tem o plano diretor de drenagem urbana. Bom, com respeito ao prestador do serviço, né, o prestador é a Prefeitura Municipal, e aí a gente coletou informação de que a Secretaria de Obras e Urbanismo, ela coordena e executa o serviço de pavimentação, drenagem urbana e galerias nas vias e logradouros públicos, enquanto a Secretaria de Serviços Públicos realiza o serviço de manutenção nas vias e galerias. Não existe cobrança, né, de acordo com os dados do SNIS mais atual, não existe cobrança. Esse teve uma divergência porque no SNIS de 2019 fala haver cobrança com base no IPTU, né, inclusa no IPTU, mas no de 2020 já fala que não há cobrança. Então, não sei, né, acho que seria legal confirmar essa informação. Com relação às despesas referentes à drenagem também, referente ao ano de 2020, né, foram declarados R$500 mil para despesa de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Esse dado de despesa também tem uma divergência de 2019 para 2020, então, se alguém tiver algum dado mais atualizado relacionado a isso, vale a contribuição. Com respeito à macrodrenagem, né, a macrodrenagem são os condutores principais que recebem as contribuições da microdrenagem, e a gente cita aqui que o principal curso d'água do município é o Rio Sorocaba, ele corta a área urbana, ele não é canalizado, e as margens encontram-se predominantemente vegetadas. O regime hidráulico do Rio Sorocaba ele é caracterizado pelo reservatório de Itupararanga, né, que fica na divisa sul do município, e exerce regularização de vazão, né, sobre o Rio Sorocaba. Outros cursos d'água que cortam a área urbana, né, são os rios Ipanema, Ribeirão Cubatão, córregos do Vital, Itapeva, do Furquim, da Ponte Alta e da Lagoa. De acordo com o SNIS, né, existem ao todo 40 quilômetros de rio perene no município, sendo que 20 deles são canalizados aberto e 12 canalizados fechados. E tem 8 quilômetros com retificação.
Foi informado que a Prefeitura não realiza serviço de dragagem ou desassoreamento dos rios perenes. E, de acordo com dados do SNIS também, o município conta com reservatório de detenção de águas pluviais com capacidade de 127 mil metros cúbicos. Essa é uma informação que eu gostaria de coletar, né? Só lembrando que detenção ele é um armazenamento temporário, né? Para ficar claro aí. E eu acredito que tenha mais de um reservatório, eu acho que são 2 no Parque Santos Dumont e tem um no bairro Curtume. Então, assim, para a gente atualizar esses dados aí de quantos reservatórios, né, se eles são de detenção, qual a capacidade, eu vi que alguns SNIs foram declarados capacidade de 30 mil metros cúbicos, depois declarou 127 mil. Então, para a gente alinhar aí essas informações com relação ao reservatório e a função deles. Bom, então, com relação à microdrenagem, né, o município ele conta com um sistema do tipo combinado, que algumas partes são exclusivas para drenagem e outras são unitárias, né, uma parte da rede é unitária, mista com esgotamento sanitário. De acordo com o SNIS, existe um cadastro técnico de obras lineares e existe o projeto das unidades operacionais. Eu gostaria de confirmar essa informação também, porque também teve uma divergência aí nos dados declarados. Com relação às estruturas de microdrenagem, né, foram declarados 400 quilômetros, né, equivalente a 76,9% das vias com pavimentação e meio-fio na área urbana, 38 quilômetros de vias com canais pluviais subterrâneos na área urbana, né, equivalente a 7,3% aí das vias, 20.167 dispositivos de captação de águas pluviais, isso é equivalente a 265 unidades por quilômetro quadrado da área urbana do município, e 3.050 postos de visita. De acordo com a visita de campo, né, foram identificados dispositivos de drenagem quebrados e com necessidade de limpeza, né, alguns estavam em bons estados de conservação e outros tinham essa demanda. Identificou a falta de equipamentos para limpeza adequada, né, dos dispositivos de drenagem. A secretaria parece que informou para a nossa equipe que foi a campo. Em visita de campo também, o pessoal relatou a falta de recursos humanos para atuar na limpeza de margens de rios. E aí, de acordo com o SNIS, está lá declarado que tem 5 pessoas alocadas no serviço de drenagem, e todas são terceirizadas. Só que na visita de campo foram relatados que 16 funcionários foram realocados, né, de outros departamentos para suprir essas demandas da Secretaria de Serviço Público. E eu queria saber com vocês, na verdade, quantos que tem, quantas pessoas estão alocadas, como que funciona aí esse serviço, né, para a gente fechar o número de funcionários aí alocados para drenagem. De modo geral, né, a equipe observou que a pavimentação das ruas do município necessita de melhorias, identificou que a prefeitura conta com um sistema de reclamação, no qual a população informa problemas relacionados ao sistema de drenagem urbano. Com relação às áreas de risco, né, alguns dados gerais, foi declarado que 0,4% dos domicílios encontram-se em risco de inundação, isso equivale a 150 domicílios. Essa é uma informação muito importante, que a gente utiliza ela no prognóstico, então eu queria que vocês dessem uma atenção especial aí para esse dado. Foi declarado, né, que a área urbana ela tem um mapeamento integral das áreas de risco de inundação. Eu acredito que isso seja um mapeamento da CPRM. O município tem pluviômetro e régua, né, para medição. Tem o sistema de alerta de riscos hidrológicos, que alertam sobre enxurradas, alagamentos e inundações. E aí foram declaradas, né, algumas intervenções com risco potencial, que seria a retificação e as barragens. Em visita de campo, né, foram identificados os pontos críticos aí de ocorrência desses eventos de alagamento, inundação e enxurrada, e foram detectados 4 pontos de alagamento e 1 de inundação. Aqui eu trouxe só os conceitos, eu não sei se está muito claro para vocês, que o alagamento refere-se à água acumulada no perímetro urbano devido às chuvas intensas, mas ele está mais intimamente relacionado às deficiências no sistema de drenagem, né? Quando o sistema de drenagem transborda. E a inundação, ela é o transbordamento da calha dos rios. Então, sobre os pontos detectados, né, a gente tem aí o ponto de alagamento 1, que ele é localizado no bairro do Curtume.
Há no local, né, uma bacia de detenção executada em 2001 que se encontra assoreada. Essa bacia recebe água do córrego São Luís e, em eventos de chuva extrema, há acúmulo de água, o qual atinge as edificações ao entorno. No segundo ponto de alagamento, é um local com problema de drenagem e erosão na rua Pascoal Jerônimo Fornazari. O terceiro ponto de alagamento é na região do Parque Santos Dumont, onde há as duas bacias de detenção e com prédios habitacionais construídos nas redes de drenagem, né? Nas bacias de detenção foram observados também acúmulos de resíduos sólidos durante as visitas técnicas. No ponto de alagamento 4, né, é uma área de assentamento irregular com problemas de drenagem que, em eventos de chuva, a água acumulada chega até essas habitações. O ponto de inundação identificado, ele é às margens da Cachoeira da Chave, local em que o rio Sorocaba se encontra assoreado, ocorrendo inundação em eventos de chuvas intensas. Sobre as áreas rurais, né, áreas dispersas, a gente menciona novamente aí que o município ele tem um elevado índice de urbanização, né, apenas 3,9% da população vive em áreas rurais. É importante mencionar, né, as soluções individuais indicadas pelo PSBR, que são voltadas às técnicas infiltrantes, aos reservatórios de chuva, levando em consideração a declividade da área, a permeabilidade do solo e a profundidade do lençol freático, só uma contextualização, né? E aí, no município de Votorantim, foram identificadas vias rurais com pavimentação interna e drenagem infiltrante, com abaulamento do pavimento e sarjetas, e vias asfaltadas também com abaulamento e pavimento de sarjetas. Abaulamento do pavimento e sarjetas. E aí não foram informados problemas de drenagem pluvial na área rural do município. Eu gostaria de confirmar isso com vocês também, se tem a ocorrência, né, de empossamento, erosão, deslizamento, que são os problemas mais comuns aí do manejo de águas pluviais nas áreas rurais, ou até mesmo inundações. Então, qualquer tipo de ocorrência, se tiver mais pontos críticos, né, que vocês queiram contribuir, vai agregar muito aí para o trabalho. É isso. Obrigada, Isabela. Então, eu gostaria de abrir a palavra para que, né, quem se sentir à vontade de contribuir, fazer perguntas em relação às confirmações que a Isabela colocou aqui da importância, né, para o diagnóstico. Lucélia? Sobre alguns pontos de alagamento em relação à chave, isso também não procede, né? A gente vai também fazer uma avaliação do que vocês apresentaram para a gente. Eu acho também que deveria estar dando, como a Miriam está aí, precisava ver se a gente não teve nenhum trabalho contributivo que contribui da Secretaria de Obras nesse período aí. Porque eu não lembro se teve alguma coisa de macrodenagem, eu não lembro se teve, tá? Precisava levantar para a gente incluir no trabalho. E alguns dados também não estão em conformidade, aí a gente vai elencar e mandar para vocês. O que eu ia solicitar também? Todas essas dúvidas que vocês levantaram para a gente poder confirmar, se vocês podem mandar para a gente, porque a gente já vai mandar o que a gente acha que tem que colocar para estar conforme o plano real do saneamento. E o que vocês tiverem de dúvida também, vocês mandam para a gente poder estar respondendo, e daí na próxima oficina já vai estar tudo em ordem, tá? Joia, Lucélia, eu vou elencar tudo direitinho, faço um e-mail explicativo, né, e com atenção para esses dados que a gente vai utilizar no prognóstico também, e aí mando para vocês esclarecerem. Obrigada. O da Ana Flávia também, tá, Ana Flávia? Daí você manda também todas as suas dúvidas, a gente já vê, porque eu acho que a gente acaba respondendo, porque pode passar que a gente responda e não acaba não respondendo as suas dúvidas. Tá ok, vou fazer também. Obrigada. Tá. Não, eu só confirmando aqui, a gente vai enviar algumas dúvidas, a gente até já enviou, a gente vai até confirmar, né, os e-mails se está tudo certinho mesmo, a gente já enviou para vocês, e a gente já enviou esse produto completo para vocês, se eu não me engano, no dia 17. Vocês receberam? Porque a gente enviou esses produtos para vocês darem uma olhada, a gente até deu 10 dias para olhar, tanto para a concessionária quanto para a prefeitura. Aí pode ter acontecido de não ter recebido também. Eu acabei enviando para todo mundo hoje, na parte da manhã. Tá. Foi para a Emily que eu pedi, Emily? Não lembro para quem foi que eu pedi. E a gente acabou encaminhando tudo hoje, então talvez não tenha dado tempo a gente ler tudo, né?
Como tem algumas coisas que uns dominam mais que outros, a gente já sabe que está correta, né? Mas, assim, como a questão de águas pluviais e do lixo, da limpeza urbana, tudo está mais voltado lá para a CESP, a parte operacional, e quem está representando hoje é o senhor Wilson, que acabou de estar assumindo essa contribuição, então, pode ser que essa parte ficou um pouco com dificuldade mesmo, mas a gente vai corrigir e terminar isso juntos, tá bom? Ah, não, ótimo. E o Guilherme, dá licença um pouquinho, o Guilherme, que estava na Secretaria de Obras, ele está agora na CESP, justamente para cuidar disso, da parte de drenagem, junto com o CARES. Então, acho que vai ser assim, um bom momento para ele ajudar. Tá? Ele já está, inclusive, já passei por o CARES, algumas dúvidas do que nós estamos falando, e aí, Lucélia, acho que pode combinar com eles e ter as informações mais apuradas, né? Ah, não, excelente, porque aí também, né, no documento, né, como a gente falou, isso aqui é um resumo, no documento a gente detalha as informações, fala as fontes, fala tudo certinho, aí talvez eles possam, né, enviar essas informações para a gente entende que as pessoas também trocam de cargo ou trocam de alguma coisa, então isso dificulta também essa retomada, mas o momento é para isso mesmo, para a gente discutir e atualizar essas informações. Lucélia? Raíssa, quem que coordena o trabalho? É a Raíssa? Eu. Raíssa, só qual é a dinâmica desse plano de saneamento? A gente vai fazer as oficinas, em que momento chega a ter consulta pública ou não? É só por oficina? Não, desculpa. Esse calendário você pode passar para a gente? A Otília até passou, né? A gente tem algumas coisas, mas era interessante a gente ter esse calendário para a gente se programar e chamar mais pessoas da comunidade para estar participando também. Não, ótimo. Assim, só fazendo uma retrospectiva lá, quando a gente estava, né, fazendo um diagnóstico até dos outros municípios e tal, a gente passou esse cronograma e o plano de comunicação dos eventos também de mobilização social que a gente fez no início do contrato. Licença só um pouquinho, Raíssa. Quando vocês começaram a fazer? O contrato, a gente começou em agosto de 2020, e aí, como a Otília falou, a gente teve um tempo que a gente paralisou. Então, acho que a administração da prefeitura era outra também, não era? Era. Por isso que a gente está meio perdido. Exato, então, é isso que eu ia falar. É por isso que as coisas não estão batendo um pouco, sabe? Então, deixa eu fazer só uma interrupção. Seria ótimo se vocês colocarem aqui no chat, por exemplo, o e-mail atual da Lucélia, do Ricardo, da Miriam, porque aí a gente sabe para quem mandar, né? Porque o grupo gestor local estava desatualizado. Então, no dia 17, quando foi mandado o material prévio, foi para aqueles agentes que estavam indicados lá atrás. Até para fazer uma complementação, a Otília está ouvindo, a gente também recebeu mais 440 contentores, né? Nesse mês aqui de maio, né? E acho que terminou acho que foi final agora, né, Mineiro? Final, né, de maio. E aí a gente vai contribuir também. Ô, Lucélia, eu vou listar essas informações, tanto as que eu coloquei aqui para confirmar a informação, tanto as que eu gostaria que fossem mais atualizadas para ficar mais completo. E aí gostaria de saber se eu podia enviar para vocês. Eu até esses dias mandei um e-mail para o Ricardo aí sobre a capacidade dos caminhões, mas acabou que eu não tive uma resposta. Mas então, como vocês estão aqui prestativos, eu já vou avisando então que eu vou mandar um e-mail com outras coisas também que eu gostaria de ter atualizado para a gente fazer isso de uma forma mais real do município. Tá ok? Ana Flávia, tudo bem. A Emily, ela tem o meu WhatsApp também, a gente está, às vezes, para abrir e-mail é meio correria mesmo, aí conforme for mandando, já vai falando pelo WhatsApp, eu já vou mandando para o pessoal, para a secretária Miriam, para o secretário Mineiro, para o pessoal que está envolvido e para a CESP. A Secretaria de Saúde também, né, Miriam? Que está envolvida também, tá ok? Tá ok, eu vou compilar tudo, porque aí eu te mando, mesmo que seja por WhatsApp, eu te encaminho tudo, aí você vê o que você acha melhor passar para alguma pessoa ou para outra, você conseguir já fazer esse direcionamento, já ajuda a gente bem. Muito obrigada. Obrigada.
Desculpa, Emily, só respondendo a questão da Lucélia, eu acho importante, né, porque como a Lucélia falou, a gente começou o contrato, era outra administração da prefeitura, tinha uma indicação do grupo executivo local, que é um grupo mais próximo, né, formado por vocês aí, para acompanhar. Então, a gente pode, a Otília está aqui, a gente pode renovar esse grupo aí em Votorantim. E aí, a gente tem essas oficinas, essa primeira oficina, que é mais para o grupo executivo local, toda a população é convidada, na verdade, mas ela é mais direcionada para prestadores, né, para agentes mais envolvidos com os serviços, para apresentar o prognóstico, o diagnóstico. Depois, a gente tem uma segunda oficina para apresentar o prognóstico, né, que são as projeções, as demandas, as ações. E aí, depois, a gente tem um evento para apresentar o plano. E aí, a gente apresenta o plano completo para vocês, aí para a população inteira, é uma audiência pública mesmo. Aí, a gente deixa o plano por um período em consulta pública, havendo modificações, havendo ajustes, a gente faz a revisão final e apresenta a versão final do plano. Então, essa é mais ou menos a dinâmica. E aí, para confirmar algumas informações, antes da oficina, a gente manda para vocês, a gente dá um prazo, manda para vocês fazerem ajustes, fazerem correções, para a gente já apresentar na oficina uma coisa um pouco mais, né, ajustada aí. Mas aí, só para o prognóstico, vocês já saberem, a gente vai ter mais 3 prognósticos aí de produtos, a gente vai mandar para vocês antes, vocês podem ler com calma o produto, mandar as revisões para a gente, comentários mesmo, assim, e aí a gente faz ajustes que forem necessários, ou marca reuniões, enfim. Bom, mas essa seria a dinâmica aí que a Lucélia perguntou. Acho importante a gente esclarecer isso. E aí, outra coisa também, que eu combinei com a Otília, a gente vai atualizar o plano de comunicação, porque a gente fez esse plano antes da pandemia. Então, muita coisa mudou, os grupos mudaram, tudo mudou. Então, a gente está fazendo essa atualização e a gente encaminha para vocês também com essas datas, previsões de datas, né, dos eventos aí para vocês. Tá? É isso. Obrigada, Raíssa. Lucélia, gostaria de complementar? Eu só queria agradecer, né, e elogiar o trabalho de vocês, né? A gente sabe que não é fácil pegar dados, principalmente em época de pandemia, e teve tudo isso, e essa dinâmica, porque geralmente a gente vai para uma consulta pública e a gente vai cru, e a gente não sabe nem o que está discutindo. Então, com essa dinâmica diferente, hoje a gente tem aqui uma pessoa da sociedade civil, que é o Davi, né, da UNGTA Gerivá, que sempre está participando, é o vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Votorantim, e aí, assim, essa dinâmica eu acho super importante, porque geralmente a gente quer envolver a comunidade, mas a comunidade, às vezes, não tem instrumento para isso. Então, na próxima, a gente já pode estar chamando mais pessoas envolvidas com a questão ambiental, de saneamento, para estar participando e, né, fortalecendo. E elogiar também a Otília aí, que deixa a gente doida de um lado, a Eleusa de outra, e a gente vai junto aí caminhando. Só isso. Obrigada, Lucélia. Otília? Bom, da minha parte, muito obrigada. Obrigada, Lucélia, a Miriam, ao Ricardo, ao pessoal, ao pessoal da Cobrap, né, na pessoa da Raíssa, agradecer bastante, porque a gente tem se reinventado depois dessa pandemia, né? Principalmente com relação a isso, né? São 29 municípios, cada um com suas características, com as suas dificuldades. Então, agradecer o companheirismo de vocês aí do consórcio, tá bom? Do mais, para mim, é só isso. Muito obrigada. Obrigada, Otília. A gente mandou no chat aqui um e-mail geral da coordenação do PMSB de Votorantim, dos PMSBs, então qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. A gente também deixou um número de telefone, que é o WhatsApp também, vocês podem chamar a gente através desses canais de comunicação. E eu passo a palavra, então, para a Raíssa encerrar para a gente essa oficina e já agradecer de antemão a participação de todos vocês. Obrigada, Emily. Bom, obrigada a todo mundo aí, a Otília, o pessoal da prefeitura, né, a Lucélia, a Miriam, o Carlos, o pessoal da concessionária também, a Lauren, né, que estava representando, tem sempre parceira aí com a gente de fornecer as informações, a Eleusa que estava presente, o Daniel, enfim, o Ricardo também. Como a gente falou, né, é difícil, né, a gente está vindo nessa caminhada de pandemia, volta de pandemia, tem muita prefeitura que mudou a gestão, então a gente tem que voltar tudo de novo, falar tudo, e é nosso papel fazer isso. Mas aí o que eu queria, né,
contar com a colaboração de vocês, não só nessa parte, né, na parte técnica das informações, depois com a Emily também na divulgação desses eventos, né, para fornecer esse mailing de contatos que vocês acham de atores, de associações que são importantes para participarem, principalmente nos próximos eventos, né? Agora a gente está fazendo um diagnóstico, mas depois a gente vai falar de ação, a gente vai falar de ação institucional, de mudança de alguma coisa. Então, é importante que todo mundo participe desses momentos, e é bom saber que vocês estão interagindo, que tem muita gente aqui que está interessada, e a gente fica feliz de renovar esse gel aí, para a gente dar prosseguimento nos trabalhos. No mais, acho que é isso, agradecer a equipe da Cobrap, do consórcio Mirey também, pelos levantamentos, pela apresentação, e desejar boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde.